Fala pessoal, eu sou o Vitor Lorenzini, estamos iniciando mais um Mais Lucro Podcast. Estamos com um convidado fenomenal hoje, um cara do ramo de investimento com certificação CEA, já investiu mais de 70 milhões de reais, trabalhou na corretora com mais de 35 bilhões em custódia. O nome dele é o Rogério Tenório. Seja bem-vindo, meu amigo. Satisfação estar com você aqui. Fala, Vitor. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom aí, falar um pouquinho de investimentos, nesse momento conturbado de Brasil, né? É isso aí. E nunca é fácil, né? Brasil nunca é fácil. Mas a gente vai tentar esclarecer algumas coisas hoje. Show de bola. Vamos começar com a polêmica. Qual o pior investimento que alguém pode fazer em 2025? Já começou assim. Fácil. Assim, é o que eu falo para todos os meus clientes, né? Não tem investimento bom e também não tem investimento ruim. Depende muito do teu objetivo. Mas a gente vem passando por alguns anos bem difícil para as ações, né? Até fiz esse comparativo hoje. Se você tivesse R$1 milhão em 2019 e investisse no Ibovespa, hoje você tem 1.050.000. Se você tivesse pego um investimento, que aí depois eu vou contar o segredo, você podia ter 1.500.000. E aí, qual é o melhor? Com certeza. Não tem nem o que comparar. Vamos deixar a galera aí na curiosidade para falar qual é esse investimento que teria batido de 10-0 no Ibovespa. E vamos continuar. Alta da Selic. A gente já está no futuro aqui hoje. Já teve alta já da Selic novamente. E o quanto isso impacta na vida real do brasileiro? O quanto isso impacta no investimento? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, hoje a gente está vivendo um momento de Selic a 13,25, né? Um novo presidente. Então, o Brasil está passando por um momento de inflação que é ruim. Todo mundo está vendo o preço do café. Você vai comprar combustível, está muito mais caro. Então, isso daí impacta diretamente no custo de vida do brasileiro. Com essa Selic mais alta, Vitor, o que é que acaba acontecendo? Uma taxa de juros para financiamento ficando mais cara. A gente vai ver os imóveis também ficando mais caros. Carro também ficando mais caro. Então, assim, isso daí impacta negativamente para o brasileiro, né? O investidor está se dando bem, porque o investidor está aplicando na Selic e está tendo essa rentabilidade acima de 1%. Mas, no geral, uma taxa de juros bastante alta é prejudicial para o país. Cara, eu acho incrível a capacidade que o brasileiro tem de fazer piada com coisa séria, né? Se virou piada, o café vira piada, o combustível vira piada, não vou falar nem do churrasco, da picanha, vira piada, tudo vira piada, os preços explodindo. E será que tratar isso como piada, acho que camufla o problema real e parece que o pessoal absorve melhor, né? Aproveitando essa deixa aí dos memes, eu já vi um negócio que dizia que o brasileiro só não domina o mundo porque está gastando tempo fazendo piada. É isso aí. Mas é um tema bastante impactante, porque eu estava até andando hoje na orla de Maceió e eu vi a quantidade de espanhol que a gente está recebendo. Ó, Jair, e de onde é que está vindo esse pessoal todo? Dólar. Porque a nossa moeda está se desvalorizando. Então, a moeda de fora, quando vem para o Brasil, Sim, consegue fazer muita coisa. Mas, em contrapartida, o que é que está acontecendo? A gente vai importar o teu iPhone. Como é que tá? Tá muito caro. Então, a gente acaba sofrendo bastante por causa disso, as importações. E outra coisa, o dólar, nessa situação, é ruim para o brasileiro, porque a gente volta para essa questão de inflação. Porque imagina, Vitor, se você tem um frigorífico, você vai preferir exportar e ganhar mais ou abastecer o mercado interno? Então, assim, a picanha vai ficar mais cara. é muita inocência, né, cara? O brasileiro médio tem essa inocência de que pô, o empresário não está sendo malvado. Cara, ele está simplesmente olhando para a última linha dele, ele tem colaboradores, tem uma gama de funcionários, né? E, pô, entre vender a R$5 e a $5 não tem nem explicação, né? Não tem nem como. Qualquer um que estivesse no lugar dele faria o mesmo, né? Ia fazer o mesmo. Não tem... E você falou até uma questão interessante. O empresário brasileiro é um herói, né? Porque imagina você montar um negócio que você não tem previsibilidade, pode ser que tudo mude, as tuas isenções, o investimento que você fez lá atrás, pode ser que demore muito mais o payback. Então, assim, eu tiro o chapéu para quem é empresário. É desafiador, né, bicho? Desafiador. Cara, indo até para prática, pô, a Selic aumentou, taxa de juros aumentou, vai tudo lá para cima. Um caso prático é de imóvel, né? Às vezes o cara prende na memória a parcela que ele vai financiar.
Uhum. E, pô, meu orçamento dá 3 mil de parcela, 2 mil de parcela. Cara, o cara não tá olhando a taxa de juros, ele não tá olhando o valor do imóvel, ele tá olhando o valor da parcela. Se a taxa de juros o banco não vai flexibilizar, quem tem que flexibilizar é o cara que está vendendo imóvel. Então, às vezes, o cara tem que vender mais barato, tão somente porque a taxa está alta. E vice-versa, né? Quando a taxa está muito baixa, que o cara está com muita condição de pagar, os imóveis se valorizam. Então, é meio que isso passa despercebido e o brasileiro médio simplesmente fala, pô, é culpa do governo, é culpa de X, é culpa do banco malvado, quando na real não é bem essa. Tá todo mundo jogando o mesmo jogo, né? Assim, em relação ao brasileiro, o que é que a gente vê? Não fazer conta e ver muito o que cabe na parcela. Então, essa questão da parcela tá cabendo durante determinado tempo, tá sendo ótimo. Só que chega um momento que isso daí aumenta, aí começa a ficar mais pesado. Como é que você vai continuar pagando essa parcela que aumentou? E outra coisa, a inflação corrói teu poder de compra. Então, você tem uma parcela lá que está aumentando, o teu custo de vida está aumentando, você vai chegar lá na frente e não vai ter condições de pagar essa parcela, e aí como é que vai ficar? Sim. Explica um pouquinho para a galera aí essa questão do DI futuro, como ele impacta na taxa de juros do empréstimo, do cartão, do financiamento do veículo, do financiamento imobiliário. Na prática, como é que impacta um pouquinho isso? Tá, hoje a gente está vivendo um momento que todo mundo é especialista em Selic, né? Só que os investimentos, eles são muito precificados com a expectativa do que vai acontecer lá na frente. Então, essa questão do DI futuro, ele está aumentando, porque você tem uma expectativa do aumento da Selic para os próximos anos. Só para você ter uma ideia, já tem casas precificando a taxa de juros em 15%. A gente está vivendo em 2025, que era para ser um ano mais tranquilo, todos os países estão indo bem, caindo a taxa de juros, e a gente está numa taxa de juros maior do que durante a pandemia, que era caótico, né? Perfeito. Todo mundo viveu esse momento de incerteza e hoje a gente está com a taxa de juros maior. Sim. Na prática, para desenhar para a galera, o investidor está sendo remunerado a 15% nesse DI futuro. Então, os bancos, a concessionária, quem seja que está financiando, tem que remunerar esse investidor que dá o dinheiro para ele emprestar para a pessoa física na ponta. Então, o custo, para se está caro, ou você adequa ao preço, ou o cara vai botar o dinheiro em outro lugar. Justamente. Basicamente é isso. Então, assim, o encargo que a gente tem com juros aqui no Brasil é altíssimo. Imagina você pagar 15% de juros ao ano. É muita coisa. Sim. Para o investidor é o melhor cenário, né? Para o investidor é o melhor cenário. Só que, assim, não é só o poupador que está no mercado financeiro. Sim. Tem também o tomador. Muito mais o tomador, né? Em quantidade, o né? tomador. Porque o que é que movimenta o mercado? Esse cara que é empreendedor. Esse cara que está querendo expandir a fábrica dele, querendo gerar mais emprego. Lógico, ele vai querer ter mais lucro. Mas esse custo está ficando muito alto para ele. Imagina, se você pudesse ter uma despesa de 15%, colocar a tua empresa, gerar mais emprego, só que você vai ter um risco muito grande nesse sentido. Então, assim, será que vale a pena você correr o risco ou deixar o teu dinheiro aplicado lá, aproveitando esse momento de taxa alta? Cara, e as pessoas não entendem que as grandes empresas, os grandes atacadistas, as grandes concessionárias, fabricantes de carros, os caras têm uma rentabilidade muito baixa, 2%, 3% líquido, fazendo milagre. Aí vem um investidor e tem um 15% de retorno, assim, considerando praticamente seguro. O porquê ele vai colocar esse dinheiro para ter 2%, 3%, 4% e não colocar num investimento desse porte. E o pessoal não entende que, pô, o cara não está sendo malvado. Simplesmente se eu colocar X mil, eu vou ganhar X mais 15. Se você colocar aqui, é X mais 3. Não tem muito o que calcular, né? Não tem. E é como você falou, quando você vai ver a margem líquida das empresas, dá 5% ao ano, sabe? Porque só de encargo, Vitor, você tem mais de 30%. Se você vai colocar PIS, COFINS, ICMS, é muito que a gente paga. Sim. Então, você no lugar do empresário ia fazer o quê? O empresário tem que ficar ligado que ele vai rolar um tributo de dividendo. Brincadeira da parte. Tá bom demais, pô, 2%, 3%, 4%, 5%, tá bom demais, né? Vamos tributar. Não é fácil, não. Cara, falando aqui no ambiente especificamente do empresário, que a gente começou, previdência.
eu vejo que muitos negligenciam, né? Ou seja, o autônomo, o profissional liberal. Eu vejo a galera negligenciando muito isso. Você vive isso na ponta, a importância da previdência para esse tipo de cara. Fala um pouquinho. Então, é muito difícil a gente se imaginar lá no futuro, né? Mas quando você vai passando dos 30, você vê que uma hora você vai se aposentar. Então, previdência privada, para mim, é um dos melhores investimentos que existe. Porque você está fazendo uma poupança mensal para usufruir lá na frente. E assim, muito se fala da previdência porque você podia ter um investimento com a rentabilidade melhor, uma previdência que não rende, mas isso daí está melhorando muito. Com essa questão de internet, você consegue acompanhar a rentabilidade da sua previdência de uma forma muito mais simples. Então, assim, até como um instrumento sucessório, a previdência é maravilhosa. Imagina, Vitor, que você é um cara que é empresário, fez o teu patrimônio e hoje você já tem sucessores, certo? Então, se você vem a falecer, como é que esse teu sucessor vai acessar o teu dinheiro que está lá no banco, numa conta corrente, no investimento? Vai passar por inventário, é um custo alto aqui no Brasil. Assim, é um custo alto, mas nos Estados Unidos é pior ainda. Sim. Só que é um custo alto. Com a previdência privada, esse dinheiro já passa diretamente para os beneficiários. Então, assim, você paga seu imposto, o beneficiário vai ter acesso, consegue pagar outras coisas. Eu vejo como previdência sendo um dos melhores investimentos que a gente tem aqui no Brasil. E sem contar que previdência não tem come cotas. Isso daí é antecipação do imposto. Come cotas é um jeito que o governo criou lá atrás para antecipar a arrecadação. Perfeito, perfeito. E essa previdência, a gente falando com o empresário, tem inúmeros benefícios, mas para o cara que declara o imposto de renda também no final do ano, no início do ano, tem benefícios bacanas, né? Tem. Aí a gente vai estar falando do PGBL. Porque no PGBL, você consegue reduzir a tua base tributária em até 12%. Então, assim, imagina que você vai pagar menos impostos. Se você reaplica esse dinheiro que você economizou não pagando imposto, isso daí é uma bola de neve. Nos anos subsequentes, a gente está falando de uma previdência, eu estou com 33 anos, quero me aposentar com 60. Vão ser 27 anos que eu vou ter do dinheiro trabalhando por mim. É isso aí. PGBL, explica um pouquinho para a galera. Você falou em 12%. Na prática, o que seria? O cara tem que contribuir no ano fiscal, pelo menos 12%, para poder ter esse abate dos 12% na declaração. E o que ele pagaria de imposto vai como investimento, seria basicamente vai como isso? Investimento. Porque o que é que acontece? Imagina que você teve uma receita tributável de 100 mil reais, certo? Você pode contribuir na Previdência, que é um dinheiro que você vai acessar, de até 12 mil reais. Então, quando você vai pagar o teu imposto ali, vai ser 27,5 em cima de 88. Então, ao invés de você pagar em cima dos 100, você reduz a tua base tributária. Você vai botar esse dinheiro que sobrou em outro investimento. Você não vai pagar imposto em cima disso. Perfeito. Explicação Você bem gosta importante. de pagar imposto? Cara. Essa é a expressão de todo empresário, de todo CLT. Ninguém foge, viu, gente? Ninguém foge. Cara, me diz uma coisa. A Previdência hoje... O cara fica refém, eu vejo muita gente falando, pô, eu sou refém do bancão. Dá para fugir e fazer bons negócios? Dá sim. Hoje o mercado financeiro está muito mais aberto, Vitor. Então, como eu tinha falado aqui do YouTube, da internet, Sim. Isso daí ajudou muito para o brasileiro ter a consciência dos investimentos. Porque ele consegue confrontar o gerente dele de rentabilidade, qual a estratégia que está sendo utilizada ali naquele investimento. Então, assim, você tem as opções dos bancões, que os bancões também estão correndo atrás. Sim. Antigamente era muito cômodo para ele. Você tinha um cliente, ele não tinha opção, se ele saísse de lá, ele ia ter um atendimento ruim em outro bancão. Só que hoje, com esses novos bancos digitais, você tem possibilidades muito boas que vão agregar demais no teu futuro. Maravilha. Agora, outra coisa, além da previdência, que eu acho assim fundamental, é o seguro de vida. E ninguém gosta de falar sobre isso, sabe? Quem é que se imagina falecendo? Ninguém. Só que isso daí é primordial. Sua casa tem seguro. Seu carro, depois que você compra, qual a primeira coisa que você faz? Seguro. Porque você sabe que vai bater. Quando bate um carro é uma dor danada, é um prejuízo, né? Mas quando você passa por isso, você tem um seguro, você diz, pô, foi a melhor coisa que eu fiz. Então, assim, quando você tem uma família,
Você fica muito preocupado se acontecer alguma coisa com eles, de você deixar eles bem, deixá-los resguardados. Então, assim, seguro de vida, eu acredito que é uma coisa primordial. Agora, imagina você ter um seguro que é resgatável. Isso daí é uma coisa muito boa. Sim. Isso daí você pode utilizar lá na frente, aquela parcelinha que você foi pagando ao longo dos anos. Cara, para mim é uma consequência gigante. O bem mais precioso do cara, que é a família, não está assegurado. O cara tem um carro, que é um bem que vai e volta, troca ano, 2 anos, 3 anos, o cara troca. O financiamento imobiliário está lá já com seguro já contemplado. Aí o cara que tem a família, filhos, bem mais precioso, putz, não precisa não. Ou sai cara a conta, nunca sai cara a conta, né? Mas é As porque... pessoas negligenciam demais. mas é essa questão do teu planejamento. Do teu planejamento. Quando a gente fala com o investidor americano, falar de seguro é a coisa mais comum. Dentro de uma estratégia de investimento vai ter o seguro. Aqui no Brasil, não. A gente vai ter muita restrição. Sim. 2025 começando, a gente com Selic nas alturas, vários pontos aí a abordar quanto a isso, que não vou nem trazer o âmbito político para a mesa, mas qual investimento o cara amador tem que tomar cuidado? Qual investimento o cara amador tem que tomar cuidado? Eu acredito que renda variável. As histórias trágicas que a gente tem no mundo dos investimentos é justamente com ações. Então, aquele cara que vislumbrou lá em 2019 uma aplicação que ia render muito youtuber falando que ia ser a melhor coisa do mundo, não aconteceu. Então, renda variável, ela machuca, quando machuca, dói bastante. É verdade. Eu acho que a internet, cara, trouxe um nível de consciência, os influencers de finanças trouxe um nível de consciência sobre a possibilidade dos produtos muito grande. Só que eu acho que eles deixaram uma lacuna muito grande na qualidade, né? Eles falam muito da ação, falam muito dos ganhos, os caras têm uma equipe, tem toda uma estrutura, aí você é amador, vai lá simplesmente, coloca seu dinheiro, a coisa não flutua, você toma um baque emocional, não está preparado para isso, vende e acaba virando um refém do mercado, né? Compra na notícia, né? Compra na alta e sempre vende na baixa. Rapaz, no começo você perguntou qual é o pior investimento. Então, de certeza, o pior investimento é bet. É você trabalhar com essas apostas. Sim. E eu já vi várias pessoas que são influencers dizendo que era uma coisa boa. Então, assim, isso daí é horrível, isso daí causa uma dilapidação do patrimônio, muitas pessoas viciadas nisso. Sim. Então, assim, bet não é investimento, isso daí vai acabar com o dinheiro da população. Estou até lançando uma campanha para não acontecer com os meus clientes. E por mais que você ache que isso daí não ocorre, acontece. Muito. E acontece bastante. Cara, o cara que investe em ações sem entender é um bet? É parecido. É parecido. Quando eu comecei minha carreira com investimentos, apareceu uma cliente que ela já tinha perdido mais de 400 mil reais com renda variável. Rogério, e o que foi que aconteceu? Por que é que ela fez isso? Influência de alguns investidores que estavam lá no YouTube. Quando você vai se consultar com um médico, você busca o quê? Que ele tenha referência. Primeiro de tudo, né, que está acontecendo hoje em dia, que ele tenha pelo menos o CRM, que ele seja médico de verdade. Sim. Certo? Então, quando a gente vai falar de investimentos, é a mesma coisa. Tem que buscar um cara que é especialista. Tem as certificações, está habilitado para estar falando de investimentos. Então, quando o cara faz um vídeo, muitas vezes ele não tem essa certificação, ele não estudou para isso. Às vezes ele sabe menos do que a pessoa que ele está influenciando. E o pior, às vezes ele está sendo financiado para falar isso, né? Financiado para falar que isso. Que é o pior. Financiado para falar isso. Eu acho que é o pior cenário. O cara pode ter até a boa intenção, não entende. Alguém que entende explicou mal explicado para ele. Ele está ganhando grana para isso, está influenciando milhões de pessoas a tomar uma decisão errada, equivocada, simplesmente para ele ganhar no erro do outro, né? E outra coisa, esse cara, ele não tem a responsabilidade sobre a pessoa que está vendo o vídeo dele. Diferente de um especialista. Eu tenho que prestar contas do meu trabalho como assessor de investimentos, como gerente de um banco, como consultor independente. Sim. Então, é bem diferente, né? Total. O trabalho que você faz. Total. Você que está nos acompanhando, já curte, já começa a seguir aí, se inscreve no canal.
A gente vai falar aqui a mágica da carteira de investimento 2025 daqui a pouquinho. O melhor cenário possível. Me diz uma coisa. Se você tivesse hoje que montar uma carteira, percentualmente falando, o que você ia sugerir para o leigo, o cara que não tem tempo de acompanhar, o cara que, tem um pouco de grana para fazer aquele aporte mensal, qual seria o que tem menos risco aí? Colocando risco e rentabilidade, o que você ia sugerir? Então, a gente tinha até comentado dessa questão de estratégia de investimento. O primeiro de tudo é você realizar um planejamento financeiro, né? Eu digo que a melhor coisa que você deveria colocar na sua carteira é a reserva de emergência. Ah, Rogério, mas eu tô tranquilo aqui, não vou ter emergência na minha vida. Tem. E esse é o que mais precisa. Acontece. O cara que acha que não vai ter emergência é o que mais precisa, né? Eu tive um cliente médico que a melhor coisa da vida dele era ele ter mantido um terreno que ele comprou. Rogério, um terreno, o negócio não tem liquidez, tá? Mas tava lá, tava parado, ele tava mantendo o patrimônio. Veio para cá, vendeu o terreno, vamos investir. Pode aplicar porque tudo vai ser para minha aposentadoria. Sabe quanto tempo demorou a aposentadoria dele? 1 ano. 1 ano. 1 ano ele ficou no 0 a 0. Então, assim, é entender bem teus objetivos para a gente conseguir traçar essa carteira de investimentos. Mas o grande diferencial vem da cabeça. É você estar preparado para aquilo, colocar na ponta do papel o que você quer. Qual é o pior perfil do investidor? O investidor que vê muito vídeo. O investidor que todo dia muda um pouquinho de estratégia. Então, esse daí é o pior tipo. Porque imagina que você vai fazer alguma coisa na sua vida. Escolher uma profissão. Todo dia você vai mudar de profissão, vou fazer direito, vou fazer medicina, vou fazer jornalismo. Acaba que você não tem esse funil, né? Do que você vai seguir. O pior cliente é o que acha que sabe mais do que o especialista, né? Também tem esse, né? Eu acredito que se tivesse num cardiologista, o cara estivesse fazendo uma cirurgia no coração, ninguém ia falar, cara, eu vi um vídeo no YouTube, corta mais pra esquerda, né? E acontece. Você vai conversar com alguns médicos. Corta mais pra esquerda. Eles dizem que o paciente já chega assim, sabendo a doença que tem, só querendo remédio porque precisa da receita. Não é fácil, não. Cara, eu gosto da ideia de cripto. Eu acho muito bacana a questão da diversificação com responsabilidade. Eu acho que esse é o lema. Com responsabilidade, às vezes a galera negligencia esse ponto e acaba fazendo da sua carteira de investimento uma grande bet. Você acha que tem algum investimento que está superestimado? Então, isso daí é até difícil de você dizer do que é que está superestimado. Semana passada foi interessante porque as ações de tecnologia caíram bastante, né, nos Estados Unidos. O que foi que aconteceu? Teve uma notícia da China que uma empresa conseguiu lançar uma tecnologia de inteligência artificial muito mais barata e tão boa quanto o lançamento da NVIDIA. Então, isso daí caiu bastante. Mas você superestimar ou dizer que alguma empresa está superestimada, determinado investimento, é muito do achismo, né? O que é que você acha que vai crescer mais? Uma Apple ou uma Petrobras? Petrobras está com preço descontado. A Apple está nas alturas há muito tempo. Só que se você fizer uma análise macro que tem uma projeção maior de crescimento, a Apple vai crescer mais. Isso daí vai gerar mais caixa, vai aumentar o preço da ação. Então, o mercado sempre vai ter algumas correções. Sim. Agora, você puxou um assunto interessante sobre cripto. Cripto, eu acredito que vai ser um investimento muito bom. Por quê? Hoje, os institucionais, que são os grandes bancos, eles não estão investindo maciçamente em cripto, porque é uma coisa nova, é uma tecnologia, é um investimento novo. E o mercado ele demora, às vezes, para ter essa absorção. Alguns fundos de investimento demoram para mudar o estatuto, para você poder investir nesse tipo de renda variável. Agora oscila, vai oscilar bastante. Perfeito. Superestimado para mim é o meme coin. Pessoal, quando sai na televisão, todo mundo já ganhou dinheiro. Você está indo transferir seu dinheiro para alguém, não caia nessa, né? Não caia nessa. E assim, se já subiu, já passou sua vez. Não, em relação a investimentos, é você fazer uma gestão de porcentagem.
Eu não estou dizendo que a criptomoeda vai subir, venda sua casa e coloque lá. Não. Quero investir, vou investir 2, 3% da minha carteira, fazendo um rebalanceamento ali do que você está aplicando. Hoje, então, vamos lá, de 100%, 3% cripto, 3%, você jogaria quanto de ações? 3% Um cara amador que não vai procurar o especialista. Seria por volta de 3% de cripto. Teve até um tempo atrás que o Bassi, que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa, ele disse que estava investindo numa empresa chamada IRBR. Só que ele investiu 1%, 2% do patrimônio dele. No outro dia, teve cliente ligando, Rogério, eu vou colocar 50% da minha carteira porque o Bassi está indo. Bom, peraí. Não é assim que funciona. O cara faz a gestão do dinheiro dele. Coisa que você não está fazendo. Sim. E tem algum investimento que você considera subestimado? O pessoal não fala tanto, mas tem margens boas de ganho ou de risco reduzido? Subestimado? Acredito que não, porque aqui no Brasil tá tudo bom, né? Se você vai falar de ações, as ações estão descontadas. Se você for falar de renda fixa, tá num preço, como eu falei aqui no começo, precificando da época da greve dos caminhoneiros, precificando como se a gente tivesse durante uma pandemia. Então, assim, investir no Brasil, se você pensa no longo prazo, se você tem esse apetite pelo risco, vale a pena você comprar ações. Agora, se você quiser também ter uma tranquilidade, vale a pena você investir na renda fixa. Sim. E se você quiser que eu já dê o spoiler do investimento... Não, vamos segurar. Vamos segurar. Cara, eu tenho um ponto de vista quanto a essa renda fixa que, ao mesmo tempo que é positivo, me deixa um pouco preocupado. Passa a sensação que o cara tem um ganho real de 15%, de 12%, de 18%, quando nunca se é descontado a inflação, nunca se é descontado nada disso, né? Então, o cara tá botando uma renda fixa 15%. Se a inflação está 10, 12, 13, o ganho real dele no ano é 2%. Às vezes, não é um investimento nem para o cara ganhar dinheiro, é mais para o cara se proteger. Seria basicamente isso ou dá para ter ganho real satisfatório? Dá para você ter o ganho real satisfatório. Só que o grande problema é que na escola e nem na faculdade o brasileiro teve aula sobre isso, né? Então, assim, se o governo anuncia que em determinado ano teve deflação, para o investidor não vai fazer diferença, ele não vai entender. Agora, se ele anuncia que vai ter um aumento no salário mínimo de 10%, todo mundo está satisfeito. Abala o mercado, é. Não, mas aí todo mundo vai estar satisfeito, porque você está vendo que você ganhava 2.000, agora está 2.500. Só que se a inflação for 30% no ano, você não teve ganho de nada, você não está conseguindo comprar nada. Sim. Então, essa diferença entre o ganho real e o nominal. Vamos deixar mais um gostinho. A gente falou 3% de cripto, ações. Colocaria alguma coisa? Então, ações e fundos de investimento imobiliário, Vitor, vai depender muito do investidor. Porque... Do perfil, né? Do perfil. Porque ambas vão ter oscilações. A pior coisa que tem é quando você vai fazer um investimento, às vezes é uma partezinha da sua carteira, só que você vai olhar todos os dias no aplicativo. A gente estava até comentando sobre isso. O cara abre o aplicativo de manhã, de tarde, de noite e liga para um amigo para comentar. Estou perdendo, vou vender. Então, assim, você consegue ver essa oscilação, porque vai cair. Não consegue? Nem tenha renda variável. Porque você pode ter ganhos de 1% todos os meses sem correr determinados riscos. Você vai ver todo dia seu patrimônio aumentando. Tem muito mais a ver com o estômago do que com o cérebro, né, bicho? O cara tem que ter muito estômago para renda variável, né? Justamente. E com o cérebro também, né? Porque é muito do emocional do investidor. Então, a gente fala no mercado financeiro que quando uma ação está subindo, o investidor acha que ela vai subir para sempre. Só que quando essa ação está caindo, ele vai segurar para sempre. Então, é como se você tivesse uma plantação e tivesse cortando os frutos, o que vai lhe dar essa rentabilidade, e tivesse mantendo suas ervas daninhas. Assim, você pode errar, agora você vai corrigindo seus erros. Esse você acha que é o viés mais marcante do investidor amador? Sim. É o que mais acontece. Essa questão da aversão à perda. Então, você vê o teu dinheiro caindo, você vai segurando. Até que pode ser um momento que fique bastante
Só vira prejuízo quando vende, né? É verdade. E a questão do longo prazo, né? Quanto tempo é longo prazo para você? Meu cliente foi 1 ano a aposentadoria dele. Vamos comprar Oi, galera. Vai dar certo. Você falando de Oi, por que é que tem tanto investidor em Oi? Cara, fala o dado que você passou para mim ali, a quantidade de investidor. Oi, se eu não me engano, é a terceira empresa com o maior número de investidores na Bolsa. Mas por quê? Empresa que não dá lucro, vive saindo na mídia como recuperação judicial, que tá mal das pernas, só que ela é baratinha. E sempre tem um amigo seu que vai dizer, isso daí vai subir, vai voltar a ser R$ 50 e nunca volta. Faz 8 anos que eu acompanho e nunca volta. Eu acho que eu perdi uma coisa com o Oi. Já fui esse emocionado já. Cara, eu compartilho da tese que o cara tem que ter muito estômago para renda variável de verdade. Eu não sou de indicar para ninguém renda variável. O pessoal sempre pede conselho, né? Pô, o que é que você acha da alocação de recurso? Cara, você tem tempo, você tem conhecimento, você tem grana. E o tempo, quando eu digo, é o tempo para estudar e o tempo para esperar essa liquidação dessa ação, né? Às vezes o cara compra e tá... Pô, eu tô comprando que eu vou investir que daqui a 6 meses eu quero comprar um carro. Putz, ninguém sabe Você vai contar com a sorte, né? Cara, a chance de dar ruim é gigante, né? Então, você tá com um longo prazo, sua ideia é 10 anos, 20 anos, beleza. Só que aí o cara fala, não, é 10 anos. Você fala, você tem algum seguro? Não. Então você não tem visão de longo prazo, sua visão é curto prazo, não vá nessa. É um filtro que o cara já prova que o jogo dele não é esse. Mas até pegando o gancho sobre ações, eu acredito que a melhor forma de você investir em ações é através de fundos de investimento. Por quê? Você vai ter um gestor, assim, quando você vai procurar um médico, você procura quem? O melhor. Sim. Você não quer tratar de uma doença, nem nada que você tenha no seu corpo com uma pessoa que não está habilitada. Então, vai para a parte de certificação, parte de experiência. Então, quando você tem um fundo de investimento de ações, você está pagando para um gestor gerir o teu dinheiro. Se esse gestor está fazendo essa gestão do teu dinheiro, ele vai buscar entregar resultado, Sim. certo? Então, se é um cara muito bom, muito competente e não está entregando resultado durante aquele momento, você acredita mesmo que você ia se sair melhor do que ele? Perfeito. É impossível. Perfeito. Só que qual é o grande problema? A pessoa que quer investir em ações, ela vê um vídeo do YouTube, aí o YouTube diz, vai ter uma taxa de administração de 2%. Você podia estar fazendo a mesma coisa que ele. Mas será que vai fazer tão bem? Será que não vale a pena pagar um pouquinho? Aí volta para a questão do médico. Eu vou no médico, pago a consulta. Eu podia ver no YouTube e procurar minha doença. Será que eu vou acertar? É o risco. É o risco. É o risco. E renda fixa hoje, o que você considera mais atrativo, olhando o cenário agora? Olhando o cenário agora, quando a gente fala de renda fixa, você tem 3 opções. Você pode investir num pré-fixado, que esse daí é o mais fácil para a gente entender. Você investiu numa taxa de 12% ao ano, 15% ao ano, R$100 mil vai virar 115. Batata. Você pode investir através da taxa Selic, só que isso daí vai flutuar, vai ser igual a maré. Taxa Selic está aumentando, você vai tendo uma rentabilidade maior. Taxa Selic cai, diminui a tua rentabilidade. Só que a gente está falando de uma Selic que pode chegar a 15%. Sim. E você vai estar flutuando. E você pode investir também atrelado à inflação, que é aquele IPCA mais determinada taxa. Só que o governo, Vitor, ele está se financiando hoje a IPCA mais 6,5%. Então, assim, o governo está pagando o juro real de 6,5%. Então, toda empresa ela vai se financiar pagando mais do que isso. Então, você está conseguindo algumas rentabilidades reais de 8% ao ano, 9% ao ano. Só que até nessa parte de renda fixa, você tem que analisar bem a empresa que você vai estar aplicando. Por isso que vem essa questão do consultor, do assessor de investimentos, que é o cara que vai estar lhe passando só o filé mignon, que faz sentido para você. Perfeito. Cara, para quem não é do mercado financeiro, é bem desafiador passar na certificação CEA, tem todo um tempo de estudo e tal. O mercado já entende essa precificação desse 2% ou ainda tem resistência? Em relação a quê? Contrata um serviço para você fazer essa gestão de carteira para mim, R$100 mil, R$500 mil. Então, hoje você prefere que o jogo seja em cima da rentabilidade
ou do fixo? Como é que hoje o mercado prefere atuar? Você trabalhar em cima da rentabilidade é complicado. Por quê? Se eu fecho um contrato com um cliente e o cliente diz, eu quero trabalhar com renda variável, eu vou em busca das melhores ações para ele, dos melhores fundos. Só que em determinado ano, a bolsa pode cair. Aí, assim, eu gastei meu tempo, analisei e fiz tudo. Eu não Sim. vou ser remunerado? Perfeito. Então, não faz sentido. Então, essas remunerações nos consultores independentes devem ser em cima do patrimônio que o cliente tem. Qual é a vantagem de você trabalhar com um serviço desse? Você reduz o conflito de interesse. Porque você vai ter uma pessoa que ela já está recebendo o fixo dela ali para passar os melhores investimentos. Então, se você vai para uma área que a pessoa pode trabalhar através de comissão, será que ele vai estar fazendo um serviço muito bom para mim ou para ele? Então, assim, tem essa questão de você analisar bem o serviço que você está recebendo. Perfeito. Explicação melhor Mas não existe. que comissão seja uma coisa ruim. Sim, sim. Não, acho que essa explicação fundamenta muito bem a escolha, né? Cara, eu vou ser remunerado pela comissão. Uhum. Será que eu vou estar fazendo a melhor escolha? É bem difícil, é uma linha bem tênue aí, né? Às vezes, pô, é a melhor escolha dentre as melhores opções, né? Sim, sim. As minhas opções. Então, ter essa responsabilidade é bem desafiador, imagino. E tem que ser, cara. Tem que ser. Eu concordo. Você tem que ser remunerado percentualmente em cima do patrimônio. O jogo fica muito mais dentro. Tem a regra, tá no papel. E, pô, se eu escolho em ações e eu tô querendo assumir o risco, você não tem que viver esse risco comigo, né? Justamente. Acho que Criptomoeda caiu muito aí, queda de 50%. Depois retornou. Foi tudo culpa minha? Não foi. Sim, Tava sim. lá aquele percentual, os 3%. Então, os 3% já caiu bastante. Sim, sim. Pô, cara, eu tenho uma história boa com cripto. Depois eu te conto. Tô feliz. Continue crescendo o cripto. Que os emocionados continuem vendendo barato. Não, mas vai subir. Que nós estamos comprando barato. Cara, vamos começar a compor essa carteira pra galera aí. Uma carteira razoável. Falar do investimento que você fez a promessa aí de surpresa. Acho que é muito bacana. Então, aproveitando o melhor investimento que a gente teve nos últimos 5 anos. Comprar Selic. Só por questão de dados, se você tivesse investido em 2019 R$ 1 milhão, você teria hoje, no Ibovespa, 1 milhão e 50 mil. Se você tivesse colocado seu dinheiro, aplicado na Selic, você teria 1,5 milhão. Então, assim, são 5 anos que muitos investidores acreditam que é um longo prazo. Com ações, você teria basicamente o mesmo patrimônio e só investindo na tranquilidade da taxa de juros, você teria 50% a mais. Quando você pergunta qual é o melhor investimento para o Brasil, não vale a pena correr esse risco. Perfeito. Fala para a audiência aí, explica um pouquinho como é que funciona esse índice Ibovespa. Índice Bovespa, ele é composto por várias ações. Tem uns especialistas que vão colocando pesos diferentes pela quantidade de negociação, a precificação, o tipo de empresa. Então, é um conglomerado das melhores empresas que a gente tem aqui no Brasil que estão listadas na Bolsa, certo? E cada uma vai ter esse peso diferente. Quase 50% do índice Bovespa hoje é composto por bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, BTG, Petrobras e Vale. Depois, os outros 50% vão ter as outras empresas. Aí vai entrar WEG, Magazine Luiza, Cosan, Raizen. Então, assim, a gente utiliza como um balizador de mercado, porque é muito fácil você dizer que determinada ação você podia ter comprado e aumentou muito. Mas se você tivesse comprado Magazine Luiza, que caiu 95%. Perfeito. Então, assim, o índice é esse balizador, essa referência que a gente utiliza. Perfeito. Cara, e é muita... É se valorizar demais, achar que vai conseguir fazer um investimento maior que esse, né? 50% em 5 anos. O cara tem que ser bem fera, bem assertivo, né? Pô, o cara compôs ali, não sei, 5, 10 ações da carteira. A chance de não ter batido, o Ibovespa prova isso, é grande, né? E aí o cara teria que ter tomado muito risco. Concorda? Teria que ter tomado muito risco. O cara teria que ir para as empresas menores, tomar bastante risco. E aí a gente já não sabe já se
se conseguiria esses 50%, né? E às vezes, Vitor, o melhor investimento que você pode fazer é o ganho tributário. Muita gente não pensa nisso, do ganho que você pode ter só de não pagar imposto. Hoje a carga tributária nos investimentos ela é regressiva, de 22,5% até 15% depois de 2 anos. Só que existem investimentos que são isentos. Então, quando você coloca lá e você não paga 22,5% de imposto de renda, você bota no seu bolso. Sim. Então, isso daí é uma coisa muito boa. Aí você pode, através de LCAs, CRAs, CRIs, ter esse dinheiro que não vai para o governo. Show de bola. Quando a gente fala do cenário do empresário, pô, o cara tá com fluxo de caixa bacana, tem dinheiro em caixa, não vou dizer dinheiro sobrando, mas ele tem o fluxo de caixa positivo dele. Você sugere ele colocar essa grana em algum investimento só para não ficar parado? E se sim, qual seria o mais adequado? O dinheiro parado é horrível e já vi alguns grandes empresários deixarem o dinheiro na conta que não vai render nada só pela facilidade. Mas hoje você pode aplicar o seu recurso num investimento que vai estar pagando mais de 1% ao mês. Você tem lá um dinheiro que está no caixa, aplica na Selic. Você tem uma segurança gigante no investimento. Agora, sim, todo investimento vai ter seu risco. Vale ressaltar isso. Você vai ter uma segurança muito grande e esse dinheiro vai estar disponível para você a qualquer momento. Então, você está aplicando lá R$1 milhão, no final do ano, você ganhou 100 mil, ou mais do que isso, dependendo para onde essa Selic vá, já descontando os impostos. E assim, dá para pagar um bocado de funcionário só com esse ganho da aplicação. Assim, o dinheiro trabalhando por você tá muito bom no Brasil. Cara, eu vejo pouca gente falando disso. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando, pô, eu tenho dinheiro em caixa. Separar quem não tem, que vive do crédito, mas o cara que tem o dinheiro em caixa, o cara é tão conservador, tão desconfiado, o cara fala, pô, é melhor eu ver todo dia. Acontece. Mas, ó, vou lhe dar um Um exemplo. volume financeiro desse, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões em caixa, bicho, não faz sentido nenhum, pô. Podendo render 10% ao ano. Mas Às eu vezes vou é um lhe dar- 13º e a folha do dezembro da galera que é mais pesada, tá todo pago com isso. Justamente. Só com ganho de juros, né? Finalmente a gente tá ganhando dinheiro com juros. Sim. Porque o brasileiro é acostumado só a pagar. Mas, se a gente for usar como exemplo uma usina, você vai ter o período de safra, vai ser quando está entrando o recurso, e esse dinheiro vai estar lá no caixa. Você juntou seus 20 milhões de reais, deixa aplicado ali para uma emergência, porque você vai utilizando na entre safra, você teve um ganho financeiro muito bom. Pagou uma folha de funcionários, combustível está aumentando, você vai pagar um bocado de combustível. Então, essa daí é a vantagem que a gente tem que utilizar a nosso favor. Com certeza. Eu fico surpreso de verdade, cara. Pouquíssimas pessoas falam nisso. E os que sabem não compartilham. Você vê um outro que faz isso e o cara guarda para ele, ou você contrata um profissional para te ajudar nisso, ou você deixa esses 100, 50, 200 mil... Não, muitas empresas elas estão abrindo mais a cabeça nesse sentido. E até porque, há um tempo atrás, o banco ele ganhava muito dinheiro pagando uma remuneração mais baixa. Por exemplo, você fazia uma aplicação de liquidez, o banco ia pagar 70% de CDI. Poxa, mas se eu pegar esse dinheiro e aplicar no Tesouro Selic, eu vou receber 100%. É muito melhor, a diferença de 30%, mas se a gente for falar de grandes remessas, dá uma diferença alta no final do ano. Ah, com certeza. Com certeza. Cara, a gente conversou aqui antes, pô, você trabalhou numa corretora com 35 bi de custódia. É muita pressão? Sempre tem, né? Você trabalhar no mercado financeiro é uma pressão constante e principalmente dos clientes. É engraçado que quando o cliente tinha uma conta na Caixa
ou um bancão desse, que não tinha muito relacionamento com o gerente ou com a pessoa que acompanha os investimentos, ele estava muito mais tranquilo. A partir do momento que ele começa a investir, ele fica acompanhando mais o aplicativo, ele quer saber por que é que a ação está caindo ou subindo, por que é que a renda fixa dele não está rendendo tanto, por que é que foi lançado uma taxa maior, um investimento com uma taxa maior. Então, assim, é uma pressão, mas é uma pressão gostosa, né? Não tem trabalho fácil. Não, com certeza. Você, pô, 70 milhões, administrando 70 milhões não deve ser fácil, deve ter uma cobrança. Hoje, você vê alguma característica em comum do cara que cuida do seu próprio dinheiro? Você consegue separar bem, pô, esse cara, o cara que cuida e o que eu oferto meu serviço e opta por não fazer, esses caras têm um perfil, você consegue perceber um perfil que diferencia eles? O que é que diferencia eles? Vitor, eu acredito que o empresário, ele está muito mais focado no negócio dele. Então, assim, essa parte dos investimentos, ele vê com importância, só que ele prefere delegar para outra pessoa que vai estar vivendo daquilo, vai estar acompanhando o mercado. Então, o meu cliente empresário, ele não tem esse acompanhamento tão grande, ele não está tão preocupado com a Selic subindo, a Selic caindo, porque o assessor, o consultor vai ligar para ele e vai avisar o que está acontecendo. Ele está preocupado, o combustível dele está aumentando. A minha tabela vai precisar aumentar. Nesse começo de ano, todos os distribuidores, todas as indústrias, eles estão aumentando a tabela. Está tendo reajuste de 12%. Imagina você passar isso daí para o consumidor final. Como é que você vai controlar a inflação? Fica uma coisa mais difícil. Diesel aumentando, dólar subindo. Assim, nós temos que nos preparar, porque vai estar tudo mais caro esse ano. Eu percebo muito a questão do cara que investe, pro cara que não investe, pro cara que cuida do dinheiro, pro cara que não cuida do dinheiro. O cara que não cuida, ele tem uma visão muito curto-prazista, né? O cara só tá vendo o mês seguinte, só tá vendo o dia de amanhã, só tá vendo a próxima folha de pagamento, ele nunca tá vendo o contexto todo, né? Ele é mais um sobrevivente do que um empresário, né? Uhum. Do que um profissional liberal, ou do que um CLT também, né? O cara tá vendo muito mais, pô, esse mês eu tenho essa grana, vou viver esse mês. Esse mês eu tenho essa grana, vou viver esse mês eu tenho um décimo, vou queimar esse décimo. Então, o cara não tá vendo, pô, daqui a 5 anos, pô, o cara não tá pensando que ele pode ter um imprevisto de saúde, que seja, e o cara não tá cuidando de nada para frente, né? É difícil, né? Você ter essa visão de longo prazo é mais difícil. Então, você tá vivendo com essa inflação tão alta. Já tive cliente que deixou de aportar, eu disse, Rogério, não tá mais sobrando. O que ele tinha lá atrás, que era só ele, nesses 5 anos ele já casou, já está com uma mulher, já está com filho, entra escola, entra alimentação de mais outras pessoas. Então, assim, até é complicado você pensar nesse longo prazo num momento de tanta estabilidade, né? Essa renda fixa, muito bem precificada, um tesouro, por exemplo, pô, você vê bacana o cara que compra para 2040, você vê estabilidade política positiva para esse cenário, ou o cara tem que, pô, tem que fazer, mas também não tem que ir com muita sede ao pote? Então, com essa taxa tão alta, isso aconteceu em 5% das vezes. Do governo se financiar um IPCA mais 6, 6,5, chegou até 7. Quando você pega esse título mais longo, você está assegurando essa rentabilidade real. Então, assim, para você investir nesse título tão longo, você não pode ter uma visão de curto prazo. Agora, se você está pensando na tua aposentadoria ou aproveitar essa distorção de mercado, vale super a pena. Porque você pode ter a possibilidade de ter um ganho na marcação a mercado. Que é a marcação a mercado? É a precificação do dia. Então, assim, se você compra um título que ele está com a taxa alta, daqui a um certo tempo, esse título está sendo negociado com a taxa mais baixa, você garantiu Sim. essa taxa mais alta por mais tempo. O teu título, ele se valoriza, porque perto do que o mercado está oferecendo, ele é muito bom. Perfeito. Então, assim, é basicamente isso que acontece. Acredito que os títulos de longo prazo com essas taxas são maravilhosos. Quem tiver caixa devia estar aproveitando esse momento, só que a tua vida pode mudar. É você fazer esse planejamento do curto, médio e longo prazo. Explica pra galera aí a questão
da marcação ao mercado. Comprei um título a 15% para 2040. Uhum. Daqui a 3 anos eu preciso dessa grana. O que acontece? Então, você imagina que... Vamos falar do pré-fixado, que ele é mais fácil. Imagina que você pegou um título hoje de 15% ao ano, lá para 2030, certo? O Brasil melhorou, está tendo uma previsibilidade, essas taxas de juros não estão mais tão altas. Chegou lá em 2026, 27, o título está rodando. Sim. Ele ainda não venceu. Só que os títulos que estão sendo lançados no mercado, porque isso daí não para. Todos os dias o banco está se financiando, ele está pegando o meu dinheiro, o seu dinheiro e emprestando para outras pessoas que estão precisando. Então, lá em 2027, o que o banco está oferecendo não é mais 15%, é 11%. Só que o Vitor tem esse título na carteira dele e ele precisa sair por alguma questão. Como ele tem um título muito bom para o que o mercado está oferecendo, isso se valoriza. Então, você pode ter esse ganho. Qual o risco? Chegou lá na frente, o Brasil piorou, a nossa dívida está muito maior, o ambiente fiscal está pior, um risco para as empresas se financiarem, para o governo se financiar. Tem que pagar mais juros e o que você pegou a 15 agora está em 20. Você precisa sair. Você não vai ter essa valorização. Aí pode ser que você tenha até um prejuízo do que você está vendo ali no teu aplicativo. Perfeito. Galera, vocês estão seguindo aí, nos acompanhando até agora. Já mais um reforço, curte, compartilha. Você que está gostando aí, dá seu like, faz um comentário. E você que não está gostando, manda para o seu concorrente, atrapalha o dia dele, fala que foi muito bom, mas não deixa de compartilhar. A gente está chegando ao fim. Eu queria mudar um pouquinho aqui o jogo. Qual pergunta eu não te fiz que seria importante fazer? Pergunta que você não me fez seria importante. Mudou um bocado agora o jogo. não tinha pensado nessa pergunta que tá faltando. Eu acredito que pro empresário... Não. Fica à vontade, vamos. Esse é o momento reflexivo mesmo para poder a gente trazer essa provocação para a audiência. É um desafio. Às vezes a gente passa batido. Eu tenho aqui vários temas que eu tinha curiosidade, que eu queria aprender mais. Vamos falar sobre uma coisa interessante? Vamos. Investimento internacional. Gosto muito da ideia. Vitor, se você pudesse escolher entre ter $1 milhão guardados, eu vou até melhorar, e 7 milhões de reais guardados num cofre, para você pegar esse dinheiro só daqui a 5 anos, o que é que você ia preferir? Dólar. Dólar. Por quê? Porque nossa moeda, nos últimos anos, morreu, salvo engano, desde a sua criação, 80% do seu valor. 80% do seu valor. Tô acompanhando. Tá acompanhando. Mas não é o dólar que está se valorizando. Sim. É o real que está se desvalorizando. Perfeito. O dólar sempre foi dólar desde 1720, Perfeito. salvo engano do ano da criação dele. Então, como a gente está vivendo esse momento de instabilidade aqui no Brasil, um risco muito grande, governo sendo mudado, o investidor brasileiro está mais atento à manutenção do patrimônio dele. Como é que eu consigo isso? Pensa na maior economia do mundo. Hoje, os Estados Unidos é a maior economia do mundo. 25% do PIB mundial está lá. Depois vem a China. E assim, Estados Unidos é mais pertinho, nós conhecemos melhor, é um mercado mais aberto. Então, se você fosse investir na China, nos Estados Unidos, Perfeito. Estados Unidos. E nós temos uma grande facilidade, porque existem empresas que, pensando no brasileiro, já tem plataforma exclusiva para o investidor. Então, isso daí facilitou muito. Você consegue acessar títulos de empresas americanas, consegue comprar ações de empresas americanas diretamente. Tudo fiscalizado pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos. Então, nós temos observado essa demanda crescente pela curiosidade do mercado americano. E como é que funciona? De uma forma bastante prática. É só você baixar um aplicativo e você já tem acesso a uma gama muito grande de investimentos. E uma coisa boa é realmente investimentos alternativos, investimentos que a gente não tem acesso aqui no Brasil, através de ETFs, através de ações. Me fala uma empresa de tecnologia brasileira. Então, assim, se você quiser investir em tecnologia, você tem que acessar esse mercado. Perfeito.
Então, nós vemos com bons olhos essa questão dos Estados Unidos, o mercado americano, proteção do seu dinheiro em dólar. Temos tido essa demanda. E esse cenário que você falou, que você desenhou, pô, US$ 1 milhão, R$ 6 milhões daqui a 5 anos, o cara pode falar, pô, mas o dólar pode cair 10% daqui para lá, 20%. Cara, se cair 20% em relação ao real, Dólar é dólar. o dólar ainda está mais valorizado, porque a gente tem a inflação de 10% Uhum. ao ano, os caras nos Estados Unidos têm 3% ao ano, quando você for botar na ponta, seu US$ 1 milhão ainda está mais valorizado do que os R$ 6 milhões, com certeza. Essa questão do dólar, ela é engraçada. Porque o investidor sempre pergunta, né? Qual é o melhor momento para comprar? O dólar está muito alto. Você acha que o dólar vai chegar a R$ 8 ou vai voltar para 2? As chances são de chegar a 8 muito maior do que voltar a 2. Muito maior. Então, não existe o momento certo. É você traçar a tua estratégia e ir comprando aos poucos. Comprei melhor esse mês, ótimo. No mês que vem eu vou comprar um pouquinho pior. Só que eu estou tendo meu patrimônio em dólar. E nem se compara. Nós conversamos agora há pouco da Selic, foi um investimento muito bom. Se você fosse fazer a comparação de dólar, tenha sido um absurdo. Cara, é engraçado que eu compro Bitcoin em dólar. Que a Haddad não esteja ouvindo. Eu compro Bitcoin em dólar. E, cara, se eu for considerar Bitcoin e cripto em geral, cresceu pra caramba. Se for colocar o ganho que eu tive ainda por causa do Do dólar, câmbio, né? cara, não tem como bater. Uhum. Não tem como bater. Não, mas você fazer esse investimento no exterior é Dolarizar a maravilhoso. carteira é maravilhoso, né? Só que qual é o problema? Até aproveitar, porque quando se fala sobre investimento internacional, no outro dia a pessoa, vou começar a comprar dólar porque eu vi. Não, não é assim. Se hoje tu não está tendo essa reserva de emergência aqui no Brasil, não adianta pegar e agora começar a investir em dólar. É a gestão do patrimônio, a diversificação. Perfeito. É importante você começar, mas eu aconselho para os meus clientes, já estou com tudo organizadinho, tenho minha reserva, tenho uma parte do meu planejamento para a compra da casa, tenho uma parte aqui de longo prazo da aposentadoria, ótimo, vou pensar numa parte em dólar. E você vai fazendo esses investimentos mensalmente. Perfeito. Cara, fazendo um resumão, a gente já conversou bastante aqui sobre vários temas, daí futuro, Selic, pô, quais são os piores investimentos, melhores, subestimado, que supervalorizado, como montar a carteira. O cara que não perde 2 dias para estudar sobre o tema, entender o mínimo possível do que está acontecendo, o impacto macroeconômico no seu negócio, na sua vida, o impacto microeconômico no seu negócio, na sua vida, cara, tá fadado a morrer no longo prazo. Ó, quanto tema que impacta no dia a dia severamente do cara. Pô, a gente tá falando de um cara que financia imóvel, do cara que toma crédito no banco, do cara que quer investir o dinheiro. Todos os cenários possíveis a gente tá aqui, né? O cara que é CLT, como tirar do imposto de renda e fazer um investimento bacana. O cara que é empresário, onde alocar o dinheiro dele. O cara que tá precisando de crédito, como ele pegar a melhor forma de crédito, porque se ele entender disso, ele vai saber o porquê tá caro, porquê tá barato, quando pegar, quando refinanciar a sua dívida. Então, até esse ponto o cara tem que saber. Às vezes o cara tem uma dívida antiga, não é a hora de refinanciar. Ou às vezes o cara tomou essa dívida agora, pô, ano que vem, por um milagre, a Selic está em 5, 6, por um milagre. O cara sabe que tem que... É no ponto de renegociar, porque está no melhor momento dele. Então, assim, sabe, é obrigação do cara que declara imposto de renda, do cara que é empresário, do cara que tem o mínimo de renda possível, do cara que está pensando em longo prazo, escutar esse podcast e aprender um pouquinho com a gente. Porque nós gastamos tanto tempo vendo besteira, né? Que quando é um assunto relevante, a pessoa passa rápido. Mas foi como você falou, isso daí influencia bastante no nosso dia a dia. Porque a pessoa vai lá e reclama, meu iPhone tá muito caro. Tá muito caro, porque como é que tá o real? Mas por que que isso daí tá acontecendo com o real? Como é que o governo está impactando? Por que é que quando eu vou fazer um investimento eu estou tendo uma rentabilidade maior? Que às vezes a pessoa não entende que investiu lá atrás numa situação. Hoje mudou completamente. Então, você ter esse aprendizado, gastar os 10 minutinhos com conteúdo bom, é super importante. Porque isso daí impacta na sua vida mesmo. Esse exemplo da Apple, para mim, é o melhor. Cara, se está fazendo conta para comprar o iPhone, não compre, não é para você.
Segundo, se você não entende por que está tão caro e está culpando o malvadão da Apple, você está perdido. Você não está entendendo nada do que está acontecendo. Não está caro porque o cara é malvado e está te cobrando caro, não. Você passa a fronteira, vai nos Estados Unidos, compra o lançamento a $1.000. Vem para cá, tá R$ 15.000. Ah, Não é possível que você está pensando que o cara está querendo lhe cobrar caro. o preço do iPhone nos Estados Unidos, ele não variou tanto. Não, Aqui no Brasil que é assustador. sim. Porque a pessoa vira fã do iPhone, né? Vai comprando sempre. Mas hoje tem uma dificuldade bem maior. E o cara culpa o empresário simplesmente, né? Pô, o cara tá... Eu digo sempre, pessoal, imposto, o empresário é só o recolhedor. Quem paga é o consumidor. Ah, Empresário é só o pega nessa mão, dá para essa mão aqui, ó. Ele pega do consumidor e dá para o governo. Ele não paga o imposto. Quem paga é o cara que consome. Você pagou 18 mil, 15 mil no iPhone, 9 mil foi imposto. Ele não está ficando com esse dinheiro, não. Ele pega aqui nessa mão e dá com essa mão para o governo. É tão simples quanto isso. Quem paga é o consumidor. Enquanto o consumidor não entender isso e achar que tem que taxar a empresa mesmo, né? Não, tem que cobrar mais imposto. Não, tem que cobrar juros sim da empresa. Os caras conseguem pagar. No final das contas, quem está pagando é o consumidor sempre. Sempre. E o cara não consegue entender isso. Não tem como explicar de uma forma mais simples do que isso. não dá. É difícil para a pessoa entender. Mas a nossa tributação é no consumo, né? Então, assim, quando você faz uma compra, quase 40% já é de tributo. O empresário nem... Tanto é que nas DREs, você coloca lá receita líquida. Porque aquele dinheiro anterior já vai direto pro governo. Mas o empresário brasileiro, como eu falei no começo, é um herói. E outra coisa, a tributação, ela muda quase todos os dias. Imagina que você tem um sistema que você tem que atualizar ele o tempo todo, você paga um tributo a mais, você não vai conseguir receber, às vezes você tem esse crédito, mas ele vai demorar muito para retornar, então não é fácil você fazer uma gestão de uma empresa. Com certeza. Meu amigo, estamos chegando ao final. Deixa suas redes sociais aí, como é que a galera pode te achar, falar contigo, manda seu recado, faz seu jabá aí. Jabá, né? Rogério.tenório, meu Instagram. E pode mandar um direct, se quiser bater mais um papo sobre investimentos. Semanalmente eu estou lançando alguns conteúdos, falando sobre temas importantes. E agradecer demais o convite. Eu acho que foi um papo muito bom. A gente conseguiu puxar de Estados Unidos, Brasil, risco, inflação. E dá para... bets também, né? O pior investimento. E deu para dar uma clareada na visão do investidor, do empresário também. É isso aí. Pessoal, estamos chegando ao fim. Já curte, já se inscreve. Muito obrigado pela audiência. Me segue nas redes sociais victor.lorenzini e o maislucro.podcast. Falou!